Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu estou entrando aqui nesse momento via Facebook para nós iniciarmos a nossa aula que seria ministrada hoje de teologia lá na nossa igreja, mas por um motivo de força maior, nós estamos ministrando aqui, no nosso canal pelo Facebook. Eu já quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer você que já está comigo, Luciano, Pedro, Vamos aguardar aí os demais. A irmã Estefânia também já está conosco. Nós vamos dar início a nossa lição de hoje. A lição de hoje nós vamos falar sobre as noções de dispensacionalismo. Nós vamos falar sobre as dispensações. Eu vou aguardar mais um momento, pois os irmãos precisam estar conectados aqui comigo. Eu espero que você se conecte. Eu espero que os irmãos, a paz do Senhor, Gabriela, eu quero que você possa participar comigo aqui. Creio eu que Deus, por certo, Ele tem algo especial para nós. Nós vamos transmitir aqui. Nós já falamos sobre cronologia bíblica, nós já falamos sobre geografia bíblica, e agora nós vamos falar sobre noções de dispensacionalismo, e se tudo correr bem, nós já vamos falar também de noções de dispensação. A irmã Zusa, mas o irmão Éder já está também aí conosco, Glória seja dada ao nome do Senhor, a paz do Senhor, irmã Zusa. Quero dizer aos irmãos que hoje nós conseguimos fazer a reforma ali da parte elétrica. A situação não estava muito fácil, mas Deus deu graça, conseguimos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, e agora volta tudo ao normal. Mas hoje, excepcionalmente, nós estaremos indo por aqui, por este canal, por esta via que Deus está nos dando, que é o Facebook. Pai do Senhor, irmã Marli Souza, estou aguardando os demais irmãos, presbítero Reginaldo, diácono Donizete, o Reginaldo acabou de entrar, a paz do Senhor. Estou aguardando aí a irmã Tatiana, a irmã Luciana, o irmão Daniel, a irmã Derli, o irmão Alcides, são vários ainda que ainda não entraram. E também, claro, a nossa aula estará aberta para todos aqueles irmãos que estão via Facebook e que ele possa estar participando aqui conosco. Para nós é uma alegria. Irmã Rita Teixeira, glória a Deus. Eu quero já que você já abra aí, Nós temos para a semana que vem, na nossa aula presencial, nós temos 2 pesquisas, que os irmãos estão fazendo. Nós temos a pesquisa sobre, alguns irmãos ainda não me entregaram, sobre o florescimento de Israel e o ano de 1948. E também temos a pesquisa sobre Amon, Moabe, os irmãos lembram, e Edom. São 2 pesquisas que os irmãos estão fazendo. Nós vamos iniciar já, eu não vou esperar por causa do horário. Os irmãos que já estão conosco, abra aí o seu livro, Pai do Senhor, irmã Tatiane, os irmãos abram os seus livros, na página de número 30, do nosso livro, Cristiane Silva, aqueles irmãos que estão participando desta aula, viu, irmãos? Os irmãos da AD Ibiraci, sintam-se privilegiados,
porque nós estamos com muitas pessoas que não são da nossa congregação, mas estão participando, estão curtindo este momento tão especial de ensino da palavra de Deus. Vamos lá para a página 30. Noções, Carlos Nobre, pastora Silvaninha, todos vocês, é uma bênção ter vocês aqui. Noções de dispensacionalismo. Depois, meus irmãos, de muitas informações cronológicas e geográficas das Escrituras Sagradas, depois de um estudo sobre isso que nós estudamos, agora nós também abordaremos muitos outros assuntos, mas antes de abordar os eventos históricos, nós precisamos fazer um breve resumo do sistema teológico conhecido como dispensacionalismo. E aí existe uma pergunta: pastor, o que é dispensacionalismo? Dispensacionalismo é um sistema de estudo e de interpretação bíblica adotado por vários estudiosos das Escrituras. Marina Silva, pai do senhor, pastora Marina. Esse método, ele foi elaborado a partir da própria Bíblia. Então nós vamos ver que esse método de dispensação não é algo que nós criamos. Mas se você for lá em Efésios, capítulo 1, versículo de número 10, e também Efésios, capítulo 3, Thales, Deus abençoe Thales, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 10, olha o que diz a palavra. Vamos lá, diz assim: o plano é este, que devido tempo ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Então olha só, a Bíblia está falando de um tempo, de um tempo da história humana. E aí diz o quê? Que Cristo, ele reunirá todo esse tempo. Ele fará com que a história humana sobre a terra estará sendo contada através de dispensações, sequências cronológicas de tempos. E nós vamos ver então que a terra seria como a casa de Deus, que ele administra através de dispensações, de tempos, de eras. Então, assim, o fato de não mais termos que fazer sacrifícios, mas confiarmos no sacrifício de Cristo, demonstra claramente uma mudança de dispensação. Então lembre-se da dispensação no período em que o homem precisava se sacrificar. E aí Deus então agora abre uma nova dispensação, aonde não se precisa mais de sacrifício, mas o próprio Cristo vem se sacrificar por nós. Então, as dispensações, elas têm características, fatos importantes que classificam essas dispensações. E já já você vai ver que a Bíblia, ela é dividida de forma cronológica em 7 dispensações. O mundo, os seres humanos, eles vivem e estão vivendo sobre essas dispensações. E quais são as características dessas dispensações? Ora, a dispensação é um período da administração divina, em que Deus testa o ser humano, pai do senhor, irmão Alcir, testa o ser humano com relação a uma verdade revelada por ele. Assim, do ponto de vista divino, a dispensação seria uma administração,
Mas do ponto de vista humano, dispensação é uma responsabilidade. Então já já nós vamos entender isso, nós vamos ver que em cada dispensação o ser humano tem uma responsabilidade, o ser humano está sendo testado por Deus. E aí nós vamos ver que pelo menos 3 características básicas das dispensações nós não podemos esquecer. A primeira é a revelação de Deus. Na dispensação, Deus se revela. Segundo, a responsabilidade do homem. Nas dispensações, o homem é responsabilizado. E terceiro, a consequência da desobediência. Em todas as dispensações haverá consequências, haverá juízos, e já já nós vamos te explicar isso de forma mais clara. Mas então entendamos o seguinte: na Bíblia nós podemos identificar quantas dispensações? Alguém pode escrever aí para mim, você que está na aula, quantas dispensações nós podemos identificar na Bíblia? Hein? Luziano, Tatiane, Pedrinho, Gabriela, os irmãos que estão comigo, quantas dispensações são? Quantas? Quantas estão contidas no texto? Ninguém vai falar? Pois bem, no livro está aí, né? Quem lê o livro diz lá que são 7 dispensações. 7 dispensações, as quais são chamadas de dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, dispensação da promessa, dispensação da lei, dispensação da graça e dispensação do reino. É claro, meus irmãos, que essas dispensações, agora vocês escreveram, né? Estas dispensações, nós não temos como precisar tempo de duração, né? Precisar de forma correta. Mas existe aqui no livro um diagrama que nos traz essas dispensações de forma cronológica. E depois também tentando colocar tempos, né? Tempos. E aí nós vamos ver que a tabela das dispensações, essa tabelinha, ela está aí, clara. Isso é uma coisa para você decorar. Dispensação da inocência, dispensação da consciência. Terminou a consciência, veio o governo humano. Terminou o governo humano, veio a dispensação da promessa. Saímos da dispensação da promessa, veio a dispensação da lei. A lei se foi, veio a dispensação da graça. E terá a dispensação do reino, esta ainda futura. Subentende-se então que nós estamos na dispensação da graça. E é nesse período que você está incluído. É neste período que nós, a Igreja de Cristo, está incluído. Foi através desses 7 períodos dispensacionais que Deus quis demonstrar claramente ao ser humano a sua incapacidade de receber o padrão divino. É através dessas dispensações que Deus está mostrando ao homem o seu estado pecaminoso, a sua carência de salvação. É nessas dispensações que nós vamos constatar o fracasso da humanidade. Em todas as dispensações o homem falha. Em todas as dispensações fica notório, presbítero Natanael, mestre na palavra do Elimar, Deus abençoe. Fica claro, meus queridos, que durante todas as dispensações, seja na inocência, na consciência, no governo humano, na promessa, o homem sempre precisou de buscar um Salvador. E nós, presbítero Lucas e Daiane, acabou de entrar, Natanael, preciso levar você lá, hein? Full de missões, hein?
Conforme constatamos no diagrama acima, você que tem o livro aí em casa, os períodos dispensacionais, eles começam com o ato divino da criação. Então, quando Deus cria o homem, ele instaura as dispensações. Então, para ficar claro, quando ele cria o homem, ele cria a dispensação da inocência. E eu acho que já ficou bem claro para você sobre por que inocência. E já já nós vamos falar sobre isso. Então, nesse diagrama você vê as dispensações. Elas começam com o ato divino da criação e vai terminar com o ato divino do juízo final, que é a última dispensação, a dispensação do reino. As 5 primeiras dispensações, elas vão transcorrer até a cruz de Cristo. Então grava isso comigo. Inocência, consciência, governo humano, promessa e lei são dispensações anteriores à cruz de Cristo. Vamos guardar isso na mente? Essas 5 dispensações são períodos anteriores à cruz de Cristo. Após a cruz de Cristo vai surgir mais 2 dispensações. Uma, nós estamos nela, que é a dispensação da graça. E a outra é uma dispensação futura, que é a dispensação do reino. Eu acho que ficou claro para você. Grave isso. Da inocência até a lei, são 5 dispensações. Jesus morre na cruz, ressuscita, surge a igreja, inicia-se a dispensação da graça. Essa é a dispensação em que você está. Mas é certo que Deus faz tudo isto não para condenar o homem, mas para mostrar ao homem a sua pecaminosidade e a sua necessidade de salvação. Deus não cria a dispensação para jogar o homem no inferno. Muito pelo contrário. Ele cria para que ele possa salvar o homem. Aí no seu livro, Alcides, atrasado, irmã Célia, Pai do Senhor, Célia Gobo, irmão Elcio Gobo, Deus abençoe. No item 3.3, no seu livro, você, irmão da igreja de Biraci, nós vamos ver as dispensações e os 2 testamentos. Para os irmãos que estão comigo no curso, no final eu vou fazer a chamada. Eu quero ver se você está comigo, viu? Vou fazer a chamada. Então os irmãos fiquem aí, vamos estudar. Já já você vai ter que escrever alguma coisa para mim. Eu não posso ficar aqui sem que você participe, tá bom? As dispensações e os 2 testamentos. Então, como nós falamos que as 5 primeiras dispensações, elas terminam na cruz, aonde está essas 5 dispensações? No Novo ou no Antigo Testamento? Eu pergunto para você que está na aula, me responda, está no AT, Antigo Testamento, as 5 primeiras, ou está no NT, no Novo Testamento? Por gentileza, digite aí, para ver se você realmente está me ouvindo. Vamos lá. Dispensação da inocência, da consciência, do governo humano e da promessa e da lei. Essas 5 dispensações, em que testamento elas estão? Estão no Antigo ou no Novo Testamento? Ótimo, presbítero Reginaldo. Está, isso Alcides, no Antigo Testamento. Essas 7 dispensações, elas revelam progressivamente o plano divino, mas também nós precisamos aprender a identificar aonde elas estão inseridas na Bíblia, né, Pedro? Certinho, Pedro, Antigo Testamento. Pastor Anderson Vilela, lá de Ribeirão Preto, do campo do Ribeirão, Pastor Santana, meu amigo, Deus te abençoe. Então vamos entender aqui.
O Antigo Testamento é composto por 39 livros. As 5 primeiras dispensações, elas estão abrangidas em quase totalmente pelo Antigo Testamento, cuja maior parte se refere à dispensação da lei. Então vamos entender aqui, das 5, a maior dispensação é a da lei, mas as 5 estão no Antigo Testamento, tá? Então, nós vamos ver, cuja maior parte se refere à dispensação da lei, porque a lei começa onde, pastor? A lei vai começar em Êxodo e vai até Malaquias, exceto o livro de Jó, porque o livro de Jó é um livro anterior à lei, porque Jó é um patriarca, ele não está cronologicamente colocado, o livro de Jó está lá nos livros poéticos, mas não está cronologicamente nas datas. Então vamos entender isso, pastor. Vamos tentar entender. A lei, obrigado Anderson, muito obrigado meu pastor. Prazer é todo meu de tê-lo comigo, viu? Olha só, a lei, irmã Luciene acabou de entrar, a lei, ela vai de Êxodo a Malaquias. Então olha que interessante, nós vamos de Gênesis, o livro de Gênesis vai falar de quantas dispensações? Vamos ver se vocês estão entendendo o meu raciocínio e o que está no livro. Se as 5 dispensações estão no Antigo Testamento, ótimo, já me responderam. Mas se a lei abrange de Êxodo a Malaquias, exceto o livro de Jó, quais são as dispensações que estão contidas em Gênesis? Pessoal, Caliston César, pai do senhor de Franca, um abraço. Gente, as dispensações da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano e da promessa está contida toda em Gênesis. Eu queria que você lembrasse, fale para mim um personagem bíblico da dispensação da inocência. Alguém pode colocar aí? Vamos ver se você tem coragem de participar. Cadê os irmãos aí? Presbítero Lucas, diácono Donizete, as irmãs, vamos lá. Qual o personagem que marca a dispensação da inocência? Isso, Caliston. Adão, Eva, ótimo. Tá? Qual é o personagem que marca a dispensação da consciência? Vamos lá, quem faz a transição? Porque há uma transição entre inocência e consciência. Já respondi para você, né, Tatiane? Isso. Aí, Adão sai da inocência para viver a consciência, mas quem marca o período da consciência, quem é? Quem é? O próprio Adão. Ele continua lá, porque ele sai de uma e vai para outra. Agora, não, Noé é o personagem do período do governo humano. Lembra? Surge Torre de Babel, vem Noé, toda aquela questão da dispensação do governo humano. Agora vocês vão acertar, né, pastor Anderson? Eles vão acertar. Quem é o personagem principal da dispensação da promessa? Vamos lá, para mim ir para frente. Quem é o personagem principal da dispensação da promessa? Se nós formos falar dispensação da promessa, quem é o ícone da dispensação da promessa? Nós já falamos de Adão, já falamos de Noé. Isso, Reginaldo. É Abraão. Abraão está na dispensação, Caliston, da promessa. Aí, olha lá, na dispensação da lei, nós vamos ter o quê? Muitos personagens.
Sim ou não? Muitos. Vai iniciar-se com Moisés, e vai passar durante séculos, até chegar em Malaquias, que é a dispensação da lei. Então, apenas uma pequena fração da quinta dispensação é deixada no Novo Testamento. Por quê? Há uma transição, né, irmãos, entre a dispensação da lei e a dispensação da graça, porque, por exemplo, João Batista ainda está na dispensação. Patriarcal e promessa é a mesma coisa, sim. É porque o pastor Éder, que é o escritor deste livro, ele coloca como dispensação da promessa, mas é a mesma dispensação, sim, viu? Obrigado, Anderson, bem lembrado. Então, vamos para frente. Vamos lá, isso, irmã Célia. Já, meus irmãos, o Novo Testamento, quantos livros temos no Novo Testamento? Alguém lembra? Alguém lembra quantos livros nós temos no Novo Testamento? Cadê você? Vamos lá? Quantos livros nós temos lá? Se no Antigo nós temos 39, e a soma deles são 66, nós temos 27 livros. Após a conclusão da dispensação da lei, o Novo Testamento vai abranger as duas últimas dispensações, que é a dispensação da graça, que ocupa quase toda a totalidade. Por isso o Novo Testamento envolve o atual e os eventos futuros, porque a dispensação do reino fala de um período após o arrebatamento, mas quem cita? O Novo Testamento. Os termos Antigo e Novo Testamento significa Antiga e Nova Aliança. Isso não é novidade aos irmãos, isso não é novidade. Nós sabemos que isso está muito claro. E Deus faz aliança com seu povo, nas dispensações da lei e da graça. Isto porque a dispensação da lei predominou o Antigo, grava isso. E enquanto a graça predominou o Novo Testamento. Então, nós vamos deixar aqui até um versículo sugerido, que é João, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, olha lá, versículo 17, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a graça, Bispo Rangel, um abraço, meu amado, Anderson Vilela, um abraço. Isso, Anderson, é a gente relembrando, né? Eu estou fazendo aqui hoje porque nossa igreja teve um problema técnico de energia e nós estamos fazendo online para os irmãos não ficarem sem a aula, né? E com isso aproveitamos para divulgar, porque nós temos que usar o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais para divulgação de coisa boa, né? Porque estamos cansados de tanta notícia ruim, é melhor nós disseminarmos notícias boas. Então, atualmente, a suma nós estamos na dispensação da graça. Assim, a importância de estudar as dispensações anteriores no Antigo Testamento, percebemos o quanto Deus odeia o pecado. Mas ao lermos o Novo Testamento sobre a graça divina, nós vamos observar que Deus reservou para os salvos a salvação. E vemos então o quanto Ele ama o pecador. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Lúcio do Nascimento, Deus abençoe. A cruz de Cristo une os dois testamentos. A cruz de Cristo une os dois testamentos, demonstrando o ódio divino contra o pecado, mas revelando o amor de Deus pelo pecador. Assim, as 7 dispensações dos dois testamentos podem ser resumidas nas duas partes de um único versículo. Vamos ler
abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. Eu vi aí o Marcos Crispolini, meu amigo, Deus abençoe. Romanos 6, 23. Olha o que diz o texto sagrado. Romanos 6, 23. Eu vou ler aqui, ó. Olha o que diz. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida, e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a graça nos trouxe esse privilégio, a nossa salvação. Então, as dispensações, elas são importantes para que nós entendamos o projeto de Deus na salvação do homem. Sempre, em todas as dispensações, Deus está interessado em salvar aquele que tiver fé. E aí, nós vamos agora para um assunto interessante, porque toda doutrina, todo ensinamento, todo ensino bíblico, teológico, ele vem baseado em princípios. E esses princípios norteiam, esses princípios, eles vão ajudar a gente a entender aquilo que Deus está fazendo. E na dispensação não é diferente. Aqui nós vamos citar 3 princípios interessantes para entender o porquê da criação das dispensações. Para interpretar as Escrituras, o sistema dispensacional se baseia em 3 princípios. Olha lá. Sempre que possível, a Bíblia deve ser entendida considerando-se o sentido literal ou normal das palavras. 2. Deus tem um plano para Israel como nação terrena e outro plano para a igreja cuja vocação é celestial. 3. Toda a história humana é divinamente dirigida de tal maneira que resulte na maior glória de Deus. Então, esse primeiro princípio, sempre que possível, a Bíblia deve ser entendida considerando o sentido literal ou normal das palavras. Isso nos traz algumas coisas importantes. No primeiro princípio, nós devemos entender a Bíblia normalmente, assim, nós precisamos e devemos entender a Bíblia normalmente, assim como entenderíamos um assunto costumeiro, sem se preocupar, porque muitos estão só preocupados em significados ocultos. Então, sempre que possível, fique com o que está escrito. E aí nós vamos começar a entender que somente se o significado normal não fizer sentido, é que procuramos outra explicação. Mas não esqueçamos que a Bíblia foi escrita para instruir pessoas comuns. É por isso que pessoas que são muito entendidas, eles não conseguem entender a Bíblia. Eles não conseguem entender essas dispensações. Mônica, Pai do Senhor, Deus abençoe. Daniel Gonçalves. Olha o que diz Romanos 15, 4. Diz assim, Romanos 15 e o versículo 4. Essas coisas foram registradas há muito tempo para ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Então, Pai do Senhor Daniel, profeta, Lucinete Campanhola, Deus abençoe. Então, entendamos, ontem, domingo, eu estava assistindo, após o culto aqui, o vídeo do pastor Osiel, um que prega aqui na internet. Ele estava pregando no Belém, e ele estava pregando sobre Balaão, e ele ainda disse, se nós pregarmos isso para os doutores, os cultos, eles não entenderão. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita para instruir.
e instruir a maioria deles, os comuns e aqueles que têm sede da palavra. O segundo princípio, quando o segundo princípio diz que Deus tem um plano para Israel, nós devemos considerar Israel no plano terrestre e para a igreja no campo eterno. Aí nós devemos considerar que quando a Bíblia fala de Israel, ela se refere ao povo de Israel e não à igreja. Embora possamos aplicar à igreja as lições espirituais ensinadas a Israel, os dois povos se mantêm distintos. Temos que observar que Israel, como nação, é o povo de Deus com vocação terrena, enquanto a igreja é o povo de Deus com a vocação eterna. Então, na dispensação da lei, um israelita fiel também podia ter a esperança de ser salvo e estar com Deus. Mas a recompensa terrena predominava como incentivo para a sua fidelidade. Agora, com a igreja é o contrário. A igreja, a recompensa não é terrena, ele não espera aqui. A recompensa é celestial. Porém, hoje, que estamos na dispensação da graça, só é possível um judeu se salvar se aceitar a Cristo Jesus e nascer de novo e ingressar na igreja de Cristo. O terceiro princípio diz que toda a história humana é divinamente dirigida por Deus. E nós precisamos considerar isso com muito afinco. Nós precisamos considerar isso com muita dedicação. Porque realmente o mundo, a história bíblica, a história da humanidade se desenvolve pelo controle de Deus. E Deus está controlando tudo para a sua glória, como está em Efésios 1:12. Deus não partilha sua glória com ninguém, como está em Isaías 48:11. Em todo o texto bíblico sobressai a verdade de que toda a bênção que recebemos é devida ao gratuito favor divino e não aos nossos méritos. Então nós não somos salvos pelos nossos méritos. E nesse estudo, esses princípios, eles são importantes para nós desenvolvermos uma interpretação bíblica coerente. Nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos ser coerentes com a totalidade dos ensinos, sejam do Antigo quanto do Novo Testamento. E você que está me ouvindo, e eu que aqui estou falando, nós precisamos de conhecimento. Porque conhecimento não é algo para você se gabar. Conhecimento não é algo para você humilhar as pessoas. Grave isso, grave esta frase. Conhecimento é uma chave. Conhecimento é uma chave que abre a porta. Conhecimento é uma chave que liga o automóvel. Conhecimento é algo muito importante. Porque se você tiver a chave do conhecimento, você não terá conclusões errôneas. Você não distorcerá a doutrina cristã e nem negará a sua salvação pela graça. Assim devemos destacar então, queridos, que o diverso relacionamento de Deus com a humanidade durante cada dispensação não interfere na sua maneira de salvar o homem. Isso é muito interessante, porque Deus, em cada dispensação, ele se relacionou com o homem de uma maneira, mas o projeto da salvação é o mesmo. O homem tem que se negar, o homem tem que ter fé, o homem tem que se entregar. E aí, se você olhar em todas as dispensações, a salvação é sempre pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Antes da cruz, vamos lembrar, antes da cruz, pela fé, o homem olhava para o futuro, esperando o cumprimento das profecias referentes ao Salvador que viria. Agora, e depois da cruz? Depois da cruz, antes olhávamos para o futuro. Antes olhávamos para o futuro, esperando que as profecias se cumprissem.
Hoje, a igreja olha para o passado, baseando-se na obra de salvação consumada por Cristo Jesus. Daiane Alves, mais o presbítero Lucas, Luciene Ferreira, irmã Luciene, Vanessa Fagundes, Deus abençoe a todos, viu? Vai entrando aí. Então, lembramos bem disso. Em todas as dispensações era necessário a fé. Na dispensação, até a dispensação da lei, eles olhavam para o futuro, esperando que a profecia se cumprisse. Mas agora, na dispensação da graça, nós continuamos com a fé, mas baseando-se no passado, olhamos para o passado, mas valorizando o quê? A obra consumadora de Cristo na cruz. Ademais, meus irmãos, convém ressaltar que os princípios morais e espirituais aqui revelados, em cada dispensação, prevalecem independentemente do período. E já já nós vamos falar sobre isso. Pois em todos os casos, eles refletem as instruções divinas para o ser humano. Portanto, seja em qualquer uma das dispensações, grave isso, em todas as dispensações, Deus continua imutável como Ele sempre é, porque o seu caráter não mudou. Embora a sua maneira de administrar a história humana possa variar de acordo com a dispensação, mas o seu caráter continuou o mesmo para que esse propósito da salvação fosse cumprido em todas as dispensações. Então grave isso, porque isso será importante para você entender que Deus ele está no comando da história, que Deus está no controle de tudo e que Deus ele não mudou. Mudou-se as dispensações, mas o seu Deus continua o mesmo. Será que você pode glorificar a Ele nesta noite? Ele não muda. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Que Deus possa nos fazer ser mais entendedores disso. Então, nesse primeiro módulo, ensinado nesta noite, nós precisamos saber quantas dispensações são, aonde essas dispensações estão, em quais testamentos elas estão, como é o agir de Deus nessas dispensações. Nós precisamos saber o papel de Israel e o papel da igreja nessas dispensações. Olha só quantas informações, Pedro, Luciano, Thaís, nós estamos aqui absorvendo nessa noite. Você vai vendo, né, irmã Célia, quantas informações interessantes para que nós entendamos. E a suma é, Deus não muda. Muda-se as eras, muda-se as dispensações, muda-se os testamentos, mas Ele continua o mesmo. Ele é o mesmo no Antigo Testamento, Ele é o mesmo que está no Novo Testamento. Ele é o mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, Ele é o mesmo Deus que estava agindo na vida de Moisés, mas com estratégias diferentes. Esta é a suma desta lição. Os irmãos que têm o seu livro, tem um questionáriozinho aí. Vocês responderão, né? Mangilda, Maria Siqueira, Marília Bueno, minha cunhada, estava aqui agora mesmo, já chegou, Daniel Aguiar, né? Nós vamos passar para a página 35 e o questionário eu vou depois pelo WhatsApp corrigir com vocês, ok? Dê um joinha aí os alunos, dê um joinha, irmã Zuza e Éder, estão ligados? Deixa eu ver quantos estão ligados, manifestem aí, para eu fazer a chamada aqui. Deixa eu ver, os irmãos de Ibiraci, irmã Zuza está comigo,
Cadê o restante, hein, Manzuza? Sumiu todo mundo. Foram tomar café. Eu tinha visto aí a pastora Elaine da Laje, parece que já não está mais. Lozeu e a Estefânia estão presentes. Alcide Souza está presente. Reginaldo Rodrigues está presente. Cadê os demais? Cadê a irmã Tatiane? Irmã Rita Teixeira está presente. Não são muitos, né? Tatiane eu estou vendo ali, isso, mas estou sentindo falta, né? São muitos que estão ausentes, são muitos. Pedro está presente, a Gabriela está presente. Isso. Então nós vamos aqui aproveitar o nosso tempo. Nós temos aí 10 minutinhos. Nós vamos entrar na página 35. Eu vou entrar aqui já para que nós possamos deixar. Irmã Célia, maravilha, irmã Célia. Fica aí com esse coração cheio da graça. Mulher de Deus. Entenda bem, quando nós falamos de dispensações, nós já entendemos que são 7. E 7 dispensações com durações diferentes. Que vão somar, perfazer em torno de 7.000 anos. Por não sabermos quanto durará a dispensação da graça a qual nós estamos vivendo, não é possível afirmar, né, quanto da história humana poderá exercer os 7 milênios. Mas sabemos de uma coisa, que as primeiras 5 dispensações, elas se cumpriram quase totalmente durante o Antigo Testamento. Então aquelas 5 lá que eu te ensinei agora mesmo, elas ocuparam um período da história, de 4.000 anos antes de Cristo, antes do início do Novo Testamento. As 2 últimas dispensações já estão cobrindo, por exemplo, a graça já está há quase 2.000 anos, desde a morte de Jesus, com os 1.000 anos futuros previstos pela dispensação do reino. Desculpa, irmãos. Prefazem 3.000 anos. Mas isso é uma soma hoje, né? E isso Zuza, o Éder e a Zuza estão ali. Só que nós vamos conferir isso para a gente entender melhor, né? Entender o quê? Vamos entender cada dispensação com as suas dimensões proporcionais e com os seus respectivos tempos de duração. Primeira coisa que nós precisamos entender nessas dispensações: classes de povos. Durante a história bíblica, quais são os povos que vão fazer parte dessas dispensações? E aí você tem que guardar isso. A Bíblia fala de 3 tipos de povos que estão vivendo nessas dispensações, ou viverão. Pablo e Jana Pelizara, paz do Senhor. Os gentios, os judeus e a igreja. 1 Coríntios 10, 32. Quando a versão bíblica grafar gregos, isto se refere a gentios. Então, lá no Novo Testamento, gregos, gentios. Mas vejamos, já nós vamos ver aqui, e no nosso livro os irmãos têm lá um diagrama, com a atuação desses povos durante as 7 dispensações. Note, você que tem um livro, que a faixa preta representa os gentios. E os gentios percorrem todas as dispensações. A faixa cinza simboliza os judeus, que aparecem na promessa, na dispensação da promessa, seguindo até a última dispensação. Já a faixa cinza clara, tracejada, ilustra a atuação da igreja, porque a igreja surge na dispensação da graça, indo até o final. Então ficou claro para você, os gentios que estão em
todas as dispensações. Né? Agora, os judeus, eles surgem na dispensação da promessa e vão até o final. E a igreja surge na graça e vai até o final. É certo que os três povos estarão, daqui em diante, estarão sempre surgindo na história das dispensações. Quem são os gentios, pastor? São os povos das nações em geral, que não é Israel. Do início de Gênesis até o capítulo 11, a Bíblia vai referir só dos gentios, que compunham a humanidade nas três dispensações: inocência, consciência e governo humano. Apesar de haver gentios fiéis devido à idolatria reinante, os gentios foram deixados de lado nos projetos divinos, embora até hoje eles atuem no mundo. Então os gentios hoje não fazem parte do plano. Para que eles façam parte, precisam aceitar a Jesus e entrar, no grupo da igreja. Porque Deus não tem compromisso com os gentios. Os judeus são os descendentes de Abraão, os filhos de Israel. Que vai iniciar aonde? Capítulo 12 de Gênesis. E aí vai até o fim do Antigo Testamento. E os judeus passam a ser um povo escolhido de Deus, como o Êxodo 19, do 3 ao 6. Eles surgem na promessa, na dispensação da promessa, ocupando o plano divino até o fim da dispensação da lei. Quando a nação de Israel rejeitou Jesus, assim como nação, Israel passou a ficar em segundo plano. Por quê? Porque surge a igreja. A igreja é composta tanto por gentios como por judeus. E aí você vai entender isso por quê? Porque tanto judeus quanto gentios, se quiserem fazer parte do plano divino, precisa aceitar a Jesus como Salvador. Então vamos entender aqui. Os gentios ocupam o plano, o primeiro plano, por cerca de 2000 anos da história humana. A descendência de Abraão, de onde surgiu Israel, assumiu a primazia nos 2000 anos seguintes. A igreja se destaca nesses últimos 2000 anos. A seguir, por 1000 anos, Jesus reinará como Rei dos Reis. Portanto, o período de atuação dos gentios e de Israel e da igreja totalizam pouco mais de 6.000 anos, que corresponde ao tempo aproximadamente da história humana. Pai do Senhor, irmã Quitéria. Na página 38, você que tem o livro, e os irmãos que estão me ouvindo, vai me ouvindo aí, nós temos aqui o resumo das dispensações. E nós vamos ver que a dispensação da inocência é uma época incerta. Nós não temos como precisar datas, mas sabemos que ela inicia com a criação do mundo, com a criação do homem. E Deus cria o homem com responsabilidades de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estão no período da inocência, mas com a queda, em razão da queda, veio a morte e a maldição. E aí Deus teve que julgar esse casal, expulsando eles do jardim. Sai da inocência, entra-se na consciência. A consciência é uma época incerta até o ano de 2400 a.C. Pois, na segunda dispensação, que é a dispensação da inocência, vai de Gênesis 4 até 8:14. Esse período teve início quando, após haver pecado nos seres humanos, eles passaram a ter consciência do bem e do mal. E a partir disso, Deus incumbiu suas criaturas para viver segundo a consciência. Mas o homem se contaminou e se corrompeu. E qual é o evento que marca esse período? O dilúvio, aonde só se salvou Noé e os seus familiares. Saímos da consciência, vamos para o governo humano.
O governo humano é de 2400 a 2100 a.C. É a terceira dispensação, que vai de Gênesis 8:15 a Gênesis 11:9. Essa dispensação começa logo ao dilúvio, quando Noé e seus filhos saíram da arca. Deus promete não julgar mais a terra com o dilúvio, mas instituiu um governo civil pelo qual delegou ao ser humano o encargo de se espalhar e governar a terra, concedendo-lhe autoridade. Uma vez mais, o homem desobedece. Não povoaram a terra, mas se uniram para edificar a Torre de Babel. Por isso a dispensação terminou com a confusão das línguas dos povos, e os povos se espalharam. Quando o povo se espalha, surge a dispensação da promessa, ou patriarcal, que é de 2100 a 1400 a.C. E essa dispensação começa em Gênesis 12:1 e vai até Êxodo 19:1. Essa fase é a administração divina, foi iniciada quando Abraão foi chamado. Lá em Gênesis 12, Deus o chama. Mas assim, depois do fracasso das nações gentias, Deus elege e faz promessas a Abraão. Fala que dará a ele uma descendência, fará dele uma grande nação. As promessas são incondicionais. Apesar disso, Abraão fugiu de Canaã. Apesar disso, vai para o Egito, comete erros. E os descendentes, presbítero Lucas e Daiane, os descendentes de Abraão, que nascem de Israel, ou Jacó, se tornaram escravos dos egípcios. Assim se encerra a dispensação, quando os israelitas alcançaram a libertação, em Êxodo 19:1. Quando chegamos em Êxodo 19:1, já estamos no ano 1440, até o ano 30 depois de Cristo. É a dispensação da lei. A dispensação da lei é um período que vem de Êxodo 19:2 e vai até João 19:30. Esse período começa após Israel sair do Egito e caminhar para Canaã, quando Deus dá a lei a Moisés no Monte Horebe. E essa dispensação vai se estender durante séculos, até quando Cristo vai ser morto na cruz em João 19:30. Eles rejeitaram Jesus. E aí a dispensação da lei se encerra. Mas no ano 30, com a morte e ressurreição de Cristo, inicia-se a dispensação da graça. A dispensação da graça é o período instituído pela crucificação de Jesus, que, cumprindo a lei, os israelitas falharam em obedecer, mas foi inaugurado a dispensação no dia de Pentecostes. Após as falhas humanas, inclusive a rejeição de Cristo por Israel, Deus, Diego, Michel, Deus, só Diego, agora Diegão, Abílio Rocha, meu amigo, a paz do Senhor, Deus oferece agora o quê? Salvação gratuita. Na dispensação da graça, a salvação é gratuita, mas existe um segredo. Para quem aceitar a Jesus pela fé, e na graça nós temos uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa, pastor Abílio? Manter a sã doutrina. Esta é a dispensação que foi inaugurada ao iniciar-se a pregação da graça divina que chegou até nós. Então nós estamos na dispensação da graça. Josi Moraes Santos, a paz do Senhor, analisando tudo isso que nós falamos, nós vamos ver que a dispensação da graça não acabou. E não sabemos o tempo que ainda durará, mas sabemos de uma coisa: ela findará com a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Então grava isso aí, lusianos, irmãos. A dispensação da graça vai se encerrar. Amém, pastor Abílio? A dispensação da graça vai se encerrar
com a segunda vinda de Cristo. Isso vai concluir esse período dispensacional da graça. E nós precisamos falar aqui agora que muitos têm se apostatado. E com isto, eles estão abandonando a fé cristã, como 1 Timóteo 4,1 diz. Irmã Gilda, a consequência é que os infiéis perderão o tempo da graça e terão que enfrentar o terrível tempo da tribulação. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde desse período de depressão, deste período em que a humanidade sofrerá. Hoje, o homem se apostatou, se afastou de Deus. Mas enquanto a igreja estiver aqui, a graça continua. Enquanto a igreja estiver aqui, a graça continuará sobre nós. Oh, que maravilha! Enquanto a graça estiver aqui, nós teremos isso, irmã Luciene. Enquanto a graça estiver aqui, nós teremos a misericórdia. E para termos objetivo no nosso estudo de hoje, a 7ª dispensação é chamada de dispensação do reino, ou dispensação milenial. É uma época indeterminada, porque não sabemos quando ela vai iniciar. Só sabemos um marco inicial, que se inicia após quando Cristo retorna a este mundo. E quando Cristo retorna a este mundo e vai inaugurar os 1000 anos do seu reino sobre a terra. Nessa época ainda futura, Jesus reinará sobre Israel, sobre o mundo, através da cidade de Jerusalém. Nessa dispensação milenial, o homem experimentará a verdadeira paz. E ele verá a justiça, a prosperidade, o Eric de Jesus, meu amigo, como nunca visto. Adriele, Silva, Deus abençoe. Vai ficar aí na linha do tempo do Facebook, depois você assiste. Enquanto a humanidade deverá adorar e servir a Jesus nessa dispensação. Mas mesmo assim, queridos, mesmo assim, na 7ª dispensação, os homens se unirão a Satanás para batalhar contra Deus. Apocalipse 20, do 7 ao 9. Isso provocará uma punição divina, quando cairá fogo do céu e consumirá os rebeldes. O juízo final será instaurado para finalizar, oh meu Deus, a última dispensação. Apocalipse 20, do 11 ao 15. De posse dessas informações, oh Lamandagai Sumenes, é conveniente que voltemos a analisar o gráfico do livro, e você que me ouve, volte a pensar sobre as dispensações. Aproveite a dispensação da graça. Faça uma análise de você agora. E enquanto isso, eu vou te mostrar aqui as particularidades das dispensações. Se nós olharmos na dispensação da inocência, a prova era obedecer à ordem divina. A falha é o primeiro casal desobedeceu a Deus. O juízo foi a morte, a maldição e a expulsão do jardim. Na consciência, era para viver na consciência, escolhendo o bem e rejeitando o mal. Essa era a prova. Mas o homem falhou, preferindo praticar o mal. E qual foi o juízo? A destruição através do dilúvio. Na dispensação do governo humano, ele disse: espalhem-se sobre a terra e estabeleçam governos. A falha, não se espalharam, mas quiseram construir uma torre. Qual foi o juízo? Confusão na linguagem dos povos. Na dispensação da promessa ou patriarcal, a prova era viver pela fé, viver na promessa para morar na terra de Canaã. A falha foi a fuga de Canaã e o refúgio no Egito. O juízo
a escravidão dos filhos de Israel sobre os egípcios. Dispensação da lei. A prova era obedecer toda a lei dada ao povo. A falha, reiteradas vezes, Israel quebrou a lei divina. E qual foi o juízo, pastor? Cativeiro e dispersão mundial. Dispensação da graça. Qual é a prova? Que prova? Aceitar a Jesus como Salvador. E uma prova, manter a sã doutrina. Falha. Muito se tem apostatado da verdadeira fé cristã. Juízo. Os infiéis serão deixados para a tribulação. E o milênio. O milênio, obedecer e adorar e servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas a falha será, eles serão seduzidos por Satanás e se rebelarão contra Deus. Mas o juízo final será instaurado e condenará todos os desobedientes ao lago de fogo. Queridos, eu quero neste momento te dizer que é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Que nós possamos aplicar as dispensações. Diante dessa divisão é importante destacar que os princípios gerais se aplicam em todas as épocas, independente da dispersão. Assim mesmo, da dispensação, perdão. Assim mesmo, sempre a Bíblia fala de nós e sempre fala conosco. Por isso devemos seguir 2 estágios para o melhor aproveitamento do estudo bíblico das dispensações. Primeiro, interpretação. Precisamos interpretar qual é a mensagem de Deus para as pessoas daquela época. Segundo, aplicação. Devemos aplicar a instrução divina para a nossa vida espiritual na atualidade. Pelo primeiro estágio, devemos analisar o texto bíblico com seus textos e contextos, para que nós possamos extrair da dispensação vigente da época lições para o nosso dia a dia. O segundo estágio, precisamos estabelecer conexão entre a situação do tempo e a realidade atual. É claro que nesse processo, nós devemos sempre estar na dependência do verdadeiro intérprete, que é o Espírito Santo, o qual nos ensina e guia na verdade. Assim, em cada dispensação, encontraremos lições práticas, como, por exemplo, autorrenunciar, escolher o bem, promover a justiça, viver pela fé, obedecer a Deus, manter a doutrina bíblica e servir ao Senhor Jesus. Contudo, por não estarmos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, devemos ser guiados pelo Espírito Santo, como Romanos 6,14 e Romanos 8,14. O verdadeiro cristão não obedece à palavra de Deus por obrigação, mas por gratidão. Grava isso. Embora o Antigo Testamento trate de relacionamento de Deus com gentios e judeus, pois a igreja ainda não existia, ele também fornece os princípios espirituais no Novo Testamento, para que nós, cristãos, possamos aproveitar e viver dos princípios imutáveis de Deus. Assim, o que aconteceu com Israel, que era povo de Deus, na dispensação da lei, serve de ensino e exemplo para nós que pertencemos à igreja. Uma vez que somos o povo de Deus, apesar de estarmos vivendo na dispensação da graça. Mas em virtude das distintas vocações, as recompensas materiais prometidas a Israel, Milton Bedo, não devemos fazer como Israel. Não devemos buscar aplicar na nossa vida as recompensas terrenas. O cristão está em busca das bênçãos espirituais, celestiais e eternas. Eu quero te dizer, portanto, de toda dispensação,
você vai extrair valiosas lições morais e éticas para a sua vida espiritual, pois estamos lidando com a palavra de Deus, que é inspirada, útil para orientar os que querem agradar a Deus. Certinho, Lucas. Temos que agradecer a Deus pela sua graça. Que Deus te abençoe. Você que me ouviu até aqui, você que não é da igreja de Biraci, mas está me ouvindo, que você reflita em tudo isso. Os irmãos que estão com seus módulos de teologia em mãos, teremos na próxima aula presencial a correção de 2 questionários, da página 34 e da página 44 e 45. E ainda as 2 pesquisas. Hoje não passarei nenhuma, porque nós temos que corrigir aquelas 2 que ainda estão em curso. Na próxima aula, que será terça-feira na igreja, na próxima aula, nós estaremos falando um pouco mais profundo sobre a primeira dispensação. Qual é a dispensação, pastor? Da inocência. Obrigado, Lucas e Daiane, dizendo que a aula foi abençoada. Obrigado. Nós vamos falar na próxima aula sobre os eventos da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Obrigado, pastor presbítero Reginaldo. Eu quero dizer a você que você fique firme, que você continue firme. Marina Santos, pastora, Deus abençoe. Que você fique firme, que você não recue, que você aproveite a dispensação da graça, para que naquele dia o Senhor possa te buscar. Lembre-se, nós não olhamos para o futuro, nós olhamos para o passado e agradecemos a Cristo por ter morrido por nós na cruz do Calvário. A nossa fé está firmada nele. A nossa fé está firmada em Cristo Jesus. Eu sou grato a Deus. Quero fazer a chamada aqui. Eu vou falar os nomes para ver se você está aí, Vai me fazer um joinha aí. Amém ou não? Glória a Deus. Vamos lá. Isaías está na sala. Está conosco aí, o Isaías está online. Eu tinha visto ele aí. Isaías está. Toninho não está, porque está viajando. Donizete, Reginaldo, Donizete está presente aí? Manda um joinha aí para mim. Ô irmã Célia, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a senhora. A senhora enriquece a nossa live, viu? A senhora é uma mulher de Deus. Eu nunca tive assim a oportunidade de falar tanto, só saudação mesmo de paz do Senhor ali na Donai, mas tenho a senhora como referência, viu? A senhora e o Elcio, casal abençoado. Donizete então está presente, o Isaías está presente, irmã Luciana Kettner está presente, Reginaldo está acompanhando. Digita aí, Reginaldo, estou aguardando. Sim, ótimo. Vamos lá. Tatiane, claro, está aí, né, Reginaldo? Tatiane Kettner. Presbítero Lucas Souza está presente? Ou ele já saiu para jantar? Cadê o Lucas? Lucas, manda o joinha, Lucas. Aí, Lucas e a Daiane tá lá. A Zuza primeiro. Zuza, dá um joinha, Zuza. Cadê a Zuza, meu Deus? Cadê a Zuza? Zuza, vem cá, dá um joia. E depois o Éder, também estão aí? A Gabriela está presente. Pedro ainda está aí? Pedro.
Daniel e Derli não estão presentes. Estefânia está presente. E o Loseu, cadê Estefânia e o Loseu? Pedro está aí, cadê Estefânia mais o Loseu? A Gabriela não deu joinha dela não, cadê a Gabriela? Estou esperando aí o Loseu também e a Estefânia. Amém, Gabriela? Cadê a Estefânia e o Loseu? 2 joinha lá, presente. Alcides, cadê o Alcides? Eu acho que o Alcides não está mais, né? Não estou vendo ele aí. Cadê o Alcides? Alcides, cadê ele? Ei, faltou o Alcides. O Cidinho não está presente. Só está faltando o Alcides aí. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. A Zuzi Weder tá ali. Maravilha. Queridos, Alcides acabou de pôr ali que é forte Brasil. Deus abençoe, tá? Eu sou grato a Deus, aos irmãos que participaram, que não são da nossa congregação. Estou vendo ali a irmã Rita, como a irmã Célia participou também, e tantos outros que passaram, né? Pastor Anderson Vilela, pastor Abílio, também os irmãos da nossa igreja, a irmã Luciene está online. Eu vi a irmã Maria José Siqueira de Tirapuã. Muitas pessoas passaram. Obrigado, gente. A Neia Coelho está assistindo. Queridos, é uma alegria. É uma alegria, para mim é uma felicidade. Um beijo no coração de vocês. Que a graça de Deus, viu, esteja sobre a sua vida. Pai do Senhor, Neia Coelho, Deus abençoe. Eu quero fazer uma rápida oração e dar a bênção para você. Viu? Para que Deus, a irmã da irmã Zuza, estou vendo ali curtindo a Maria José, estou vendo a Quitéria, a Adriele, são muitas pessoas, né? Eles estão curtindo ali tão rápido que Daniel Aguiar, ô Reginaldo, eu que te agradeço, para mim é uma alegria divulgar a preciosa palavra do Senhor Jesus. Irmã Célia, muito obrigado, irmã Célia, isso me ajuda muito. Luziano, amém, nosso pastor, obrigado, Deus abençoe a vocês, a Daiane e o Lucas. Eu não estou vendo aí o meu novo diácono, né? O Diego Michel, cadê o Diego? A Gilda está aqui, o Diego saiu da sala, não deu mais joinha, será que ele está aí, ô Lucas? Cadê o Diego, hein? Nós dois agradecemos pela aula, amém. Azuz, amém, pastor. Cadê o Diego? Irmã Rita Teixeira, obrigado. Cadê o Diego? O Diego saiu da sala. O Diego não ficou, né? Que pena. Queria muito, né, que ele estivesse conosco. Eu vou tentar chamar alguém aqui para orar. Vamos ver aqui. Segura aí, vou chamar. Deixa eu ver, peraí. Maravilha, peraí, só um momentinho, vamos ver se vai dar certo. O Loseu não me respondeu, chamei ele não quis. Então vamos lá, vamos chamar outro. Perdão. Vamos lá. Estou procurando aqui. Vamos ver agora aqui. Se alguém vai ter coragem. Vamos ver. Estou tentando chamar aqui mais um. Acho que não. Vou orar e agradecer. Chamei aqui agora o nosso irmão Lucas também não está adicionando. Então, vamos deixar
para uma próxima, né? Então vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos ver. Deus abençoe, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, eu te agradeço, meu Deus, por este grupo de pessoas que aqui nos ouviram, para nós falarmos sobre as dispensações. Falamos sobre a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, da dispensação patriarcal da promessa, da dispensação da lei. Falamos da dispensação da graça e falamos da dispensação do reino. Pai, continue abençoando a todos, que todos possam continuar sobre as bênçãos do Senhor. Eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, amanhã, quarta-feira, culto na Fazenda dos Tomates. Quinta-feira, nosso culto será na casa do presbítero Lucas e da irmã Daiane. Quinta-feira, será aniversário dele, amanhã é dia 14, e nós estaremos lá cultuando com eles. Amém? E sexta e sábado nós não teremos trabalho, porque a irmã dele e o irmão Daniel estão com empreendimento, né? E eles estão correndo muito, a igreja precisa ser adequada, limpa. Aí no domingo à noite a gente volta com o nosso culto de missões. Você leva a sua oferta missionária, nós vamos estar no nosso culto de missões, e a partir da semana que vem volta tudo ao normal, porque graças a Deus nós conseguimos resolver, e você vai ter condições de cultuar sem nenhum risco da energia, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe a todos, um abraço, e avise aqueles, compartilhe o link. O vídeo continuará no Facebook, na minha linha do tempo. Quem quiser assistir estará lá. Deus abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Todos digam amém. Que a tua casa seja um celeiro de bênção. Deus abençoe.